universidade. Então, minha alma mater, como os americanos gostam de falar, a origem de tudo é a faculdade. E eu me dediquei demais a isso, né? Hoje, no final da minha carreira como professor, no professorado, depois tivemos que fazer concurso, porque mudou tudo e fizemos concurso para... E eu fiz concurso para medicina legal. Eu não sei se era medicina legal e ética naquela época, mas fiz concurso para isso. E desde lá. Hoje eu dou aula, eu ajudo na clínica médica, na discussão de casos. Na clínica médica, em um outro período, eu ajudo dando ética em clínica médica. Dou neurocirurgia, voltei a dar neurocirurgia, junto com a neurologia. Dou medicina legal. A medicina legal, numa época, ela foi extinta, foi juntada a outro departamento, outra disciplina. Hoje ela é uma disciplina isolada novamente, dou aula de medicina legal e dou aula de direito e ética médica. Então eu tenho um completo, além de ajudar um pouco na medicina coletiva, em ética e medicina legal. Então a trajetória minha na universidade, nessa curta fala sobre a minha trajetória, foi toda essa daí. E foi uma trajetória linda, né? Porque a universidade é muito boa. A concorrência das outras universidades aqui com pagamento menor de mensalidade fez com que diminuísse muito o número de alunos aqui que a gente tinha, mas ela ainda é persistente. A Universidade de Taubaté e a Faculdade de Medicina, hoje a própria propaganda dela para concurso, você mostra que ela é de nível mais alto que tem dentro das faculdades de medicina. Então é muito interessante. Tivemos grandes, e ainda temos grandes professores e alunos que se tornaram importantes dentro do cenário médico brasileiro. Só pedir a gentileza, vou fechar a porta. Eu estou vendo um barulho lá fora que possa... Está atrapalhando. Antes não, antes que interfiro na aula do senhor. Daí vocês têm que isolar o barulho. Precisa dar uma isolada. Mas dá para isolar depois, né? Tá perfeito. Tá perfeito. O senhor falou aí dessa transição e como o senhor construiu essa trajetória para o senhor. Eu queria voltar um pouquinho. Pois não. Quando o senhor chega em Taubaté, na década de 70, para fazer a faculdade, em São Paulo já se falava da Faculdade de Medicina de Taubaté? Sim. O que era falado? Porque, por ela ser um branch, um ramo da Escola Paulista de Medicina, se falava que era a escola que você devia optar se você não entrasse ou na Santa Casa, ou na USP, ou na Escola Paulista de Medicina, que eram assim os três que tinham em São Paulo fortes, né? Então, se você não entrasse, você tinha que procurar uma universidade no interior, e aqui era um lugar perto de São Paulo, numa cidade boa, que todo mundo gostaria de vir. E a concorrência era muito grande naquele tempo. Era quase no nível antigamente chamava FUVEST, que era o exame de São Paulo. E era quase no nível, era um nível altíssimo não é que não deixou de ser, mas como existem muitas faculdades, dissolveu-se isso. Mas aqui continua, né? Você tem mestres, doutores e professores, especialistas em tudo isso. Então já se falava. E o senhor dentro da faculdade viu essa transição, como o senhor bem disse. Depois teve tudo uma questão econômica, né, professor? Essas transições que aconteceram. Isso que... Tudo é. Na verdade, a Fundação Urbano Viqueira foi de um prefeito aqui que trouxe, que chama, é o pai do Regis Guizar, eu não me lembro o nome dele, era Guizar, era um prefeito da cidade, que criou, ajudou a criar a Faculdade de Medicina, e a Fundação Urbano Figueira, não sei se existia ou não, mas foi a responsável inicialmente por administrar a Faculdade de Medicina. Mas as verbas eram inócuas, não dava para sustentar, passou para a Irmandade de Misericórdia. Inicialmente foi muito bem criar a situação, mas depois o Brasil vive de crises econômicas, né? Uma atrás da outra, ou você tem um intervalo um pouco lúcido, depois volta para uma crise econômica.
Daí teve outra crise econômica na universidade e um provedor da universidade, numa penada súbita, resolveu fechar a faculdade de medicina. Daí os alunos se movimentaram tudo e conseguiram que o MEC assumisse pro tempore a faculdade de medicina, até que ela fosse incorporada para uma outra universidade e, felizmente, foi incorporada pela Universidade de Taubaté. Nessa transição para vir para a Universidade de Taubaté, professor, internamente o senhor já era professor ali? Em 1979, fui nomeado auxiliar de ensino voluntário. Então não era professor, era um auxiliar de ensino voluntário na neurocirurgia. Que hoje nem fui buscar isso para minha aposentadoria, nada. Mas em 82 eu fui convidado para ser professor. E numa visão profissional, o que muda sair de uma faculdade e ingressar dentro de um ambiente de universidade? O que muda? A faculdade era muito boa, tá? Ela perdeu muito, não na transição para a universidade, em deixar de ser faculdade de medicina e ser incorporada pelo MEC para depois passar. Então, o Irimar, ele tem um grande valor nisso, ele que era professor de anestesiologia aqui, ele conseguiu, que ele era da USP, tudo tinha essa experiência lá na Faculdade de Medicina da USP, ele conseguiu montar uma equipe de professores muito adequado naquele tempo. Ainda não éramos concursados, aqui é uma autarquia municipal, você tem que ser concursado, né? Não éramos concursados, esse concurso veio depois, mas conseguiram isso daí. Essa arquitetura, essa montagem, que na verdade é uma arquitetura externa, mas é uma engenharia interna muito difícil de se conseguir, porque a universidade não tinha experiência em medicina. E medicina realmente é muito diferente, assim como comunicação é muito diferente, assim como direito é muito diferente, tudo é muito diferente. Só que ele já tinha uma experiência. Eu não me lembro nem se já tinha faculdade de comunicação naquele tempo, tenho a impressão que ainda não. Mas era letras, direito, acho que engenharia, eles tinham a universidade, não era tão assim expandida como é agora. Perfeito. E professor, fazendo um comparativo com hoje, como o senhor colocou, né, nessa reta final enquanto docente, como que o senhor avalia esses últimos anos na universidade, justamente quando a gente tem muita concorrência, muita inovação tecnológica? O que mudou na formação desse profissional? Pois é. Vou adiantar para vocês uma coisa interessante. Conversei com o vice-reitor, que foi meu aluno, né? Conversei com a diretora chama de pedagoga, né? Que é a Estela, que era a antiga diretora, mas é andragoga, né? Porque pedagoga seria de criança, andragoga seria para adulto, né? Sobre isso e conversei no último final, no meu estertor final aqui, dar uma aula que eu acho extremamente interessante e até gostaria que vocês gravassem essa aula, se ela se realizar, que seria Um Novo Mundo, um Novo Médico. Se nós médicos não incorporarmos toda a tecnologia que está vindo, que está aqui e que está vindo, os robôs vão tomar a nossa frente e vamos. Nós temos que ser aliados dos robôs e não os robôs aliados nossos. Então essa duplicidade, essa tem que existir. Hoje a medicina robótica, a medicina de inteligência artificial, como na área de vocês, na área de todo mundo, a área do jornalismo, tudo, é surpreendente. Eu me lembro quando o jornalismo fazia com chumbo, imprimia lá o jornal, que não sei o quê. Eu me lembro da primeira televisão no Brasil, eu me lembro da primeira televisão colorida, que ficou uns anos, não deu certo, que era a Tupi, que depois, em 1970, apareceu a televisão colorida, mesmo que hoje subsiste. Então o Brasil sofreu muitas transformações, assim como a medicina no mundo em Taubaté.
A medicina, ela mudou muito no mundo. Ela aprimorou muitas técnicas, tem muitas situações de valor, melhorou tudo. Nós aqui temos uma formação humanística e secular. O que é uma formação humanística secular? Nós não temos um ensino estilo PBL. O nosso estilo de ensino aqui é secular. O que é secular? O estilo PBL, por exemplo, você dá um número 200 e tantos, 300, sei lá quantos, 250, vamos colocar uma média, 250 casos para os alunos na formação dos 6 anos ou dos 12 semestres, e ele fica expert em grupo sobre aqueles casos discutidos. Muito interessante. Naqueles casos, eles podem ser melhores. Mas não tem uma formação secular. O que é a formação secular? Formação secular, você ensina o aluno a pensar e não obedecer só diretrizes e normas. Elas têm que ser obedecidas. Mas você sabe, você tem que aprender a escapar dessas diretrizes quando o caminho está fechado. Então, uma estrada vicinal vai te ajudar muito. Vocês fazem isso na comunicação. Comunicação não é uma... Então, não existe ciência absoluta. Quando alguém fala para você, nós temos convicção científica não existe. Cada dia está mudando. Não existe convicção científica. Então, este passo é importante. Nós estamos falando em medicina hoje, com a instalação das televisões, mudou muito. Eu dava aula aqui, eu me lembro em 1970, na aula de histologia, nós tínhamos um projetor de imagem, que você colocava um slide,